Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Segredos da Prosperidade. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre recursos financeiros. Quando se fala em prosperidade, a primeira área da vida que vem à sua mente provavelmente seja recursos financeiros, dinheiro, né? Como eu posso ser mais próspero? E você conecta a prosperidade à riqueza, a dinheiro. Isso não é uma mentira, mas a prosperidade é crescer, evoluir, estar hoje melhor do que ontem. Então, quando a gente é mais próspero, a gente pode ser próspero em todas as áreas da vida. E a área dos recursos financeiros é mais uma área. Então, quando eu ativo a área da saúde, quando eu ativo o desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, quando eu ativo a área da família, da hobbies de diversão, espiritualidade, quando eu tenho equilíbrio em todas as áreas, a área do recursos financeiros ele acaba transbordando também e sendo uma área que acaba sendo atingida com o equilíbrio das demais áreas. Então, não dá para focar apenas em uma área da vida, né? Recursos financeiros, que foi o que aconteceu comigo por muitos anos. Eu tive mais de 20 anos da minha vida aí muito focado em trabalho, né, em ativar essa área, e essa área realmente ativou de forma muito forte, né. Eu tinha a área dos recursos financeiros como sendo a minha principal, então eu só trabalhava. Eu trabalhava de segunda a domingo, né, e daí segunda-feira começava tudo de novo, por muitas horas durante o dia, e eu não tinha tempo para fazer outras coisas. Eu não cuidava da minha saúde, eu não estudava, eu não cuidava do meu desenvolvimento intelectual, eu não lia, eu não tinha tempo para a família, então eu não fazia mais nada a não ser trabalhar. E isso custou caro, né? Porque por muitos anos eu não vivi com muitas vezes com meus familiares, eu não convivi, não tive alguns momentos que eu poderia ter tido, por estar dedicado à área dos recursos financeiros. Então, um dos segredos da prosperidade é equilibrar as áreas da vida, né? Não focar toda a sua energia em apenas uma área. Saiba que as áreas da vida são 12, e dividindo 12 por 100%, que é a sua vida, dá 8,33%. Isso quer dizer que 8%, em torno de 8% da sua vida, é recursos financeiros. Os demais, né, os demais 92% aí, são as demais áreas da vida. Então a gente não pode ficar olhando somente para o dinheiro, né, somente para os recursos financeiros. Então, olhe para as demais áreas e tenha recursos financeiros, né, como uma área que ela automaticamente, ativando as demais, ela vai aparecer, os recursos vão fluir, né? Então, se você estudar mais, se você investir mais em você, você naturalmente terá mais recursos financeiros. Se você tiver um corpo mais saudável, uma mente mais saudável, estiver conectado à espiritualidade, naturalmente os recursos financeiros vão aparecer. Se você for uma pessoa equilibrada emocionalmente, os recursos financeiros vão aparecer. Se você tiver fazendo contribuições sociais, contribuindo com a sociedade, com o meio onde você vive, você vai ter mais recursos financeiros. Se você tiver network, conectado com pessoas, tiver uma vida social ativa, você vai estar conectado com outras pessoas e você também vai ter oportunidades de negócio e vai ativar a área dos recursos financeiros. Então olhe recursos financeiros como uma das áreas da vida que precisa ser ativada, assim como as demais. Então não é para focar 100% do seu tempo. É claro que em determinados momentos da vida, em determinadas fases da nossa vida, nós temos que olhar mais para uma área do que outra, né? Então, no início da nossa jornada, quando a gente começa a estudar, que a gente sai do ensino fundamental lá e entra na faculdade, nós temos um período em que nós temos que dedicar muito tempo para aquela faculdade, para que depois a gente possa exercer a nossa profissão. Isso é a mesma coisa depois, quando se forma, que tem que dedicar muito tempo para os recursos financeiros, mas nós não podemos abrir mão das demais áreas, né? Então isso tem que ficar muito claro, e foi um preço alto que eu paguei por focar muitos anos da minha vida em apenas uma das áreas da vida. Então hoje eu trago para vocês que esse equilíbrio ele é muito mais saudável, né? E a gente pode ativar todas as áreas da vida durante o mesmo dia, né? Eu posso acordar cedo, como eu faço hoje, e cuidar do meu corpo físico, indo na academia,
ao mesmo tempo que eu estou na academia, eu estou com um fonezinho de ouvido aprendendo alguma coisa, escutando alguma palestra, algum podcast, algum ensinamento, né? Então, me conectar com a espiritualidade. Quando eu chego em casa, eu tenho um momento devocional ali, onde eu vou ler a Bíblia, ler alguma passagem ali e fazer alguma reflexão. Eu estou em casa, daí eu já tomo café com a minha esposa, então a gente está no momento em família, depois eu saio, vou para o trabalho, né? Então, desenvolver as várias áreas da vida durante o dia é possível. A gente precisa se organizar, ter o nosso dia organizado com uma agenda, né, fazendo só o que é importante. E quando a gente fala de recursos financeiros, né, a gente está falando de dinheiro e a gente tem que pensar muito em quais os drives mentais, o que a gente entende por dinheiro, né? E tem pessoas que falam que tempo é dinheiro, né? E às vezes, se vocês relacionarem tempo com dinheiro, a gente vai estar de repente instalando um drive errado, porque na realidade dinheiro ele é energia, né? E quanto mais energia eu coloco nos meus projetos, mais energia retorna, ou seja, mais dinheiro retorna. Então o dinheiro que a gente vê hoje, né, que é aquele papel, né, que está praticamente sumindo do mercado hoje, ele é muito mais digital, e então a gente tem que mudar um pouquinho a maneira de olhar para o dinheiro, né, e não olhar ele só como papel, só como uma moeda. Ele é muito mais que isso, ele é uma energia. E essa energia que eu emprego nos meus projetos, no meu dia a dia, nos meus negócios, é o que vai trazer o retorno, né, do capital investido, né. Então, se você quer ter mais dinheiro, mais recursos financeiros, né, um dos caminhos é o empreendedorismo, né, empreender. Então, você, em vez de estar vendendo a sua hora, você para de vender a sua hora e você vai começar a investir energia em projetos, né, que vão trazer muito mais resultado. Então, o tempo, né, o tempo é vida. O nosso tempo a gente tem que dedicar muito ao que realmente interessa, ao que realmente importa. Tem a tríade do tempo, que é algo que eu acho fascinante, que é do Christian Barbosa, um brasileiro que desenvolveu esse método, e ali fala que a gente deve fazer o que é importante. 70% das nossas ações devem ser focadas no que é importante, né? Que é aquilo que realmente vai fazer com que eu possa evoluir. Então, se você tiver no seu dia a dia ações focadas para que você tenha mais prosperidade financeira, isso vai fazer naturalmente com que você prospere, tenha mais sucesso e ganhe mais dinheiro, né? Agora, se você ficar olhando para coisas circunstanciais, e o circunstancial entenda por coisas do dia a dia que só vão roubando o seu tempo e a sua energia, né? Como grupos de WhatsApp que muitas vezes não vão levar você para lugar nenhum, Instagram, que de repente você vai passar o dia inteiro olhando o cachorrinho ou o gatinho ali brincando. Então isso vai roubando, vai drenando o seu tempo, né? E daí vai chegar no final do dia e você não teve tempo para fazer nada. Então limpe, higienize a sua mente, assim como a gente viu no episódio sobre saúde mental. Higienize a sua mente, limpe, tire tudo que não interessa mais e coloque somente coisas importantes na sua lista de tarefas diária, né? E as coisas urgentes é aquilo que não tem, você não fez, né, quando era importante e acabou virando uma urgência, né? Hoje até aconteceu um caso na minha casa mesmo, a gente estava com vários assuntos importantes para resolver e a nossa cachorrinha lá, ela ficou doente e a gente teve que sair correndo e levar ela para o veterinário. Então aquele foi um caso de urgência, né? Em meio a coisas importantes que nós tínhamos que fazer. Quando é urgente, a gente tem que parar tudo. Então, não deixar urgências, ou minimizar o número de urgências no seu dia, para que você não passe o dia inteiro apagando incêndios, né? Isso vai fazer com que você prospere mais, principalmente na área dos recursos financeiros. Faça somente o que é importante e que vai lhe levar para um outro nível nos seus negócios, no seu dia a dia, para que você possa multiplicar e aumentar os seus recursos financeiros, né? E o dinheiro, você não deve ser escravo do dinheiro, né? Na realidade, o dinheiro é que tem que trabalhar para você, o dinheiro é que tem que ser o seu escravo, né? E você tem que estar sob o seu domínio. Então, a gente não pode passar uma vida inteira correndo atrás do dinheiro, né? Eu preciso de dinheiro, então eu vou fazer um trabalho aqui, outro lá. Não, você tem que aprender a
produzir o seu dinheiro, né, e não ganhar o dinheiro. Você vai fazer ações para que você possa trazer mais recursos, né, criar estratégias, empresas, negócios, para que você possa gerar mais recurso, mais caixa, e depois investir para que ele trabalhe para você. Então, recursos financeiros, a gente tem que instalar alguns drives, a gente tem que entender um pouquinho como funciona a questão da energia, como funciona a questão o dinheiro, como o dinheiro circula no mundo, para que a gente possa estar mais próspero, ser mais próspero e estar mais apto a receber o dinheiro. Existe 3 níveis também, que é a escassez, a abundância e o transbordo, né? E quando a gente fala em escassez e uma mentalidade escassa, né, de escassez, ela faz com que a gente não tenha recursos financeiros, né? Então, a escassez é a falta. Então, quando a gente está sempre numa mentalidade de falta, de que não tem, não é possível, não é para mim, eu não posso, eu não consigo, os recursos financeiros eles não vão chegar até você. Então você tem que ir mudando essa mentalidade, né, para uma mentalidade de abundância, né, onde você tem recurso suficiente para você e para sua família. E a escassez é onde você não tem recursos, nem para você nem para sua família. Então você é escasso. Então escassez, depois tem a abundância, onde tem para você e para sua família, e depois a gente tem um outro nível, que é o nível de transbordo, onde você já tem para você, para sua família, e você pode transbordar isso e doar e passar, fazer investimento em outras empresas, para que transbordando e fazendo com que outras pessoas se beneficiem desses recursos financeiros. Então, tudo é questão de mentalidade. E quando a gente tem na nossa canequinha lá, no nosso logo dos Segredos da Prosperidade, essa mentalidade, e isso que a gente está vivendo aqui é uma mudança de mentalidade, uma transformação. Porque se você continuar pensando da mesma maneira, você vai ter os mesmos resultados, né? Então a gente precisa pensar diferente para ter resultados diferentes, né? Então essa transformação é que a gente propõe aqui através dos Segredos da Prosperidade, contando um pouquinho desses segredos, de tudo que a gente pôde ver nos episódios completos que a gente teve. E se você quiser ver o episódio sobre recursos financeiros, tem um episódio no YouTube também e no Spotify, onde você pode ver, entender um pouquinho mais. O nosso convidado Gustavo Bier também participou desse episódio, e você vai poder entender um pouquinho mais sobre recursos financeiros e sobre essa área da vida. Então esse foi o episódio de hoje sobre recursos financeiros, no podcast Segredos da Prosperidade. Às vezes é através do nosso trabalho, da nossa empresa, do nosso negócio, que nós somos desafiados a ir para um próximo nível. Evolução. Na hora que a gente entender que o nosso negócio não é sobre o produto que a gente vende especificamente, não é sobre o serviço que a gente entrega, e sim sobre pessoas. Tem que ter fome. Fome por crescer. Você tem essas capacidades, você apenas precisa enxergar essa luz. Eu não sei o que te trouxe até aqui, mas você sabe. Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was the yeah, then I went did it again, yo, I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Get your soul, just tell him I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell him that the break is over. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell him I ain't laying low. Top, I want